Nesta aula, nós vamos falar sobre as intercorrências nas tatuagens, que esse é o maior medo dos profissionais que trabalham com remoção de tatuagem, porque viram muitas histórias por aí. Mas eu falo para vocês, continuo falando, que se você sabe prevenir as intercorrências ou lidar quando elas aparecem, isso vai fazer com que você trabalhe de uma forma muito segura, eu posso garantir. Quando que os problemas maiores acontecem? Quando o profissional quer dar um resultado muito rápido. Isso normalmente não funciona e não acaba bem. Ou quando cai na cilada do cliente, mas eu fiquei sabendo, essa volta e meia eu ouço, fiquei sabendo que no estúdio tal eu removo tudo com 2 sessões. Aí eu falo, jura? Com o quê? Com um maçarico de fogo, né? Queimou a pele, sumiu a tatuagem, acabou na primeira sessão, tá resolvido. Não tem como, gente, mas o que precisa é ser avaliado. Lembra que a gente já conversou sobre isso? Qual é a quantidade de tinta que foi colocada? É um sombreado? Se é só um sombreadinho por cima, é pouca tinta. Se é uma pintura fechada, é muita tinta. Se é traço, com certeza foi colocado muita tinta. Então não vai sair em 1 ou 2 sessões. Toda proposta de remoção, ela é diferente uma da outra. Na tatuagem, a gente sempre tem que avaliar, né? Ver se é colorido, se é preto, se é traço, se é sombra. Existem regiões do corpo, inclusive, que são mais fáceis de sair, outras mais difíceis. Mas não é uma regra, porque depende do metabolismo de cada um. Então eu não posso chegar e prometer em que tempo que vai sair uma tatuagem. Mas na aula de avaliação vocês conseguem ter uma ideia, né? Do que pode ser feito, o que a gente pode dizer para o nosso cliente. Isso vai ficar para sempre aqui removendo. Claro que não. Mas eu não posso prometer uma remoção rápida. Eu não promovo uma remoção rápida. Eu digo para os meus clientes que aqui não é a velocidade. Aqui é a garantia de um tratamento seguro. Vamos lembrar o que é o laser? É um processo fototérmico. A luz incide, vou repetir isso 1 milhão de vezes para vocês durante o curso, porque é isso que a gente explica para as nossas clientes, né? A luz incide sobre a pele, ela procura o cromóforo alvo, que no caso é a tinta, quebra em partículas bem pequenininhas e o próprio corpo, né, o sistema linfático que vai eliminar. Gravaram isso? Escreveram isso? Escreveram essa frase? Ela é muito importante, tá bom? Mas se é fototérmico, significa que geramos calor. E a pergunta que algumas pessoas fazem é se o laser queima a pele. Vamos pensar o que queima a pele. É o calor direto do lado de fora para dentro, né? Uma alta temperatura. Então você vai ter a primeira camada, perde a primeira camada da pele, que é a epiderme. Às vezes chega na derme, às vezes chega na hipoderme, que daí são queimaduras de 2º e 3º grau. Não é isso que o laser faz. Ele faz um sistema semelhante, mas ele é de dentro para fora e ele não perde as estruturas do tecido. Por isso que ele não é uma queimadura. Porque a queimadura, você perde o tecido. Então, a pele vai precisar se reconstruir, se regenerar, fechar, né, aquele corte, aquele machucado. E isso faz com que, às vezes, dê queloide ou também de cicatriz hipertrófica, né, quando fica marcado. E isso a gente não quer que aconteça, né? E nem vai acontecer se você trabalhar da forma certa. Então, aquele calor que foi gerado da luz dentro da pele quebrou a partícula, aí ficou vermelho, ficou inchado, fica em relevo, inclusive, né? Até eu quero mostrar para vocês essa imagem de uma pele em relevo logo após o procedimento. Isso tá tudo bem. Pode ficar bem tranquilo, porque isso acontece mesmo. O que é esse relevo? Você precisa entender o que está acontecendo ali. É o líquido da pele, é o líquido que a pele mantém naquela região para já trazer as células do sistema imunológico, para já retirar aquela tinta e também conter uma queimadura, um agravamento ali da situação. Então, eu chamo assim, de uma forma bem simples, né? Como se fosse o corpo de bombeiros, né? A pele chamou, tem alguma coisa acontecendo, traz água, vamos tentar resolver. E essa água que vem, né? Esse líquido, que é chamado de linfa, tá? Esse é o nome certinho dele. Às vezes faz bolha. E aí é o desespero.
Por que faz bolha? Quando que a gente faz bolha? Quando a gente faz, normalmente, uma queimadura, certo? Essa água que está ali na bolha, ela é produtiva, ela está ali por um motivo, né? O corpo colocou porque a gente realmente necessita dela, ela vai proteger, ela vai fazer com que tenha essa proteção da pele enquanto ela está se reparando. Então, o que é normal, tranquilo você encontrar? Fazer pequenas bolhas, pequenas bolinhas bem pequenininhas, aquelas que não dá nem vontade de estourar, que a própria pele vai absorver. Isso acontece com bastante frequência, principalmente quando a gente tem uma superfície toda pintada, porque ali a gente tem muita tinta. Então, se tem muita tinta, vai gerar muito calor e aí essa pele toda pintada, muito calor na mesma região, vai fazer essas microbolhas. Como é que a gente pode evitar? Trabalhar com a energia mais baixa. Então, sempre quando na primeira e na segunda sessão que o meu cliente tem muita tinta nessa chegada dele no tratamento, eu vou trabalhar com nanosegundo, né, que é uma quebra menor do que segundo. Eu vou trabalhar na energia mais baixa, eu preciso sentir como essa pele vai reagir. Eu não prometo um grande resultado. Eu já aviso, nessa primeira sessão, o que você vai ver de diferença? Nada. Porque ele não vai ver. Aí ele vai falar, eu fiz a primeira sessão de laser, não clareou. Aí começa a falar no nosso ouvido, né? Ou reclama para alguém. Mas eu explico isso para ele antes do processo de remoção acontecer, né? Começar. Então, na primeira sessão, a gente vai começar a quebrar as partículas. Eu não posso chegar com uma baita de uma energia, fazer uma bolha desse tamanho, isso virar uma baita de uma cicatriz depois, né? Porque vai fazer casquinha. As pessoas, não se enganem, as pessoas arrancam casquinha. Elas não aguentam ver aquela casquinha, elas arrancam. E isso vai fazer com que tenha ali depois uma cicatriz, né? Ou às vezes fica manchado, né? Saiu a tinta, mas ficou manchado. Então, isso a gente pode evitar trabalhando na potência mais baixa. Imediatamente após a remoção, colocar gelo, né? Então, dentro do seu espaço, é importante que tenha gelo para essas situações. E quando chega em casa, também aplicar o gelo. Por quê? Porque essa bolha que vai vir, mesmo sendo as pequenininhas, não é na hora. Você não aplica o laser na hora e vai aparecer um bolhão. Isso vai acontecer depois. Por quê? Porque aquele calor ficou mantido ali dentro e ele continuou o efeito. Então, quando a pessoa vai para casa, ela precisa colocar gelo. Mas ela não vai para casa, ela vai para o trabalho. Então, ela compra uma latinha de refrigerante e bota na região, deixa ela bem gelada e bota na região para poder conter esse calor, para ele não ficar ali se multiplicando e aí fazendo essa bolha nascer. Mas nasceu. E agora? É uma possibilidade. Eu também explico isso na hora da avaliação. Pode sair microbolhas. Isso é o esperado. O que eu vou fazer? O ideal é que essas microbolhas a pele mesmo absorva. Na grande maioria das vezes que isso acontece, os meus clientes sempre falam que eles não fizeram nada, não passaram nada, deixaram a pele mesmo absorver. Mas você pode passar, por exemplo, o que existe na farmácia que é muito bom, que é o Cicaplast, que vai ajudar essa pele a se reparar, né, com mais facilidade e crescer novamente as novas células com uma estrutura. E se tiver saindo aguinha, né, que é essa linfa, se ela estiver saindo, aí eu indico a pomada Desonida, que é uma pomada que qualquer pessoa pode chegar na farmácia e comprar, que ela é anti-inflamatória. Então, existem algumas pomadas que as pessoas passam que elas são antibióticos e não deve passar, porque a gente está lidando com coisas diferentes. Aqui a gente tem que prevenir uma inflamação. Inclusive, o Desonida, ele inibe a coceira, aquela vontade que vai dar de coçar, inibe também a formação de queloide e ele também é um cicatrizante. Mas a gente tem que usar isso na hora certa, né? Então, como ele é um anti-inflamatório, eu vou utilizar somente quando eu tenho uma inflamação aberta. Se não tem, só um cicatrizante e um Cicaplast já é o suficiente. Mas não fez bolha, a pele não ficou machucada. Eu preciso passar alguma coisa? Não. Precisar mesmo, não precisa. Mas é óbvio que uma pele hidratada vai fazer diferença nas próximas sessões de remoção. Então, mantenha a pele hidratada com um hidratante comum, né? De pele, tá tudo certo. Ou se fizer questão, quiser passar o Cicaplast, também é ótimo, também pode passar, tá? Mas falando aqui da intercorrência das microbolhas, tudo certo? Entenderam que tá tudo bem? Que você avisa isso para o seu cliente antes de começar o procedimento? Agora vamos falar de bolhas
maiores, e vocês estão vendo aí na tela uma bolha mais assustadora, né? Uma bolha imensa. E se acontecer de fazer um bolhão? É para estourar ou não é para estourar? Eu deixo assim? Vamos lembrar que essa água que tá ali dentro da pele é a proteção, certo? Mas às vezes tá muito desconfortável, tá dolorido, é numa região, não consigo colocar blusa, não consigo colocar minha roupa, ou eu vou passar em algum lugar, vou acabar estourando ela sem querer. Então, você pode induzir, né, estourar essa bolha. Só que é importante, quando a gente fala para o nosso cliente que pode estourar a bolha, o que ele faz? Ele vai pegar o alfinete que ele tem guardado na gaveta dele há 5 anos, cheio de micro-organismos, passar no fogo e estourar. E aí os problemas vão só começar, né? Então, se decidir estourar, tem que ser com uma agulha estéril. Então, ele vai até você e aí você, com uma agulha estéril, estoura e drena essa água. O que vai acontecer? Essa pele que vai ficar em cima, ela vai formar um cascão. E aí tem que cuidar muito, gente, porque se não cuidar, vai fazer uma baita de uma cicatriz. Então, a pele vai ficar encostadinha, vai ficar bem sensível. Aí ele pode passar o Desonida, porque precisa, né, controlar essa inflamação, vai passar Desonida e depois vai utilizar, pode passar, manter o Desonida ou passar um cicatrizante que pode ser o Cicaplast. Por alguns dias até visualmente essa pele se restabelecer, ok? E não arrancar essa casquinha por nada. Se ele conseguir se comportar e não arrancar, tá tudo certo. Não é algo para você se desesperar, ok? Então veja bem, esses são os maiores problemas que a gente pode ter. Por que as pessoas têm medo de trabalhar com laser? Sabe por quê? Antigamente, a gente não tinha acesso a esses lasers portáteis, que são bem mais acessíveis, né? Eram mais lasers de plataforma, que são os que os médicos usam, né? Primeiro que são lasers caríssimos, mas são importantes que eles existam, até mesmo porque eles usam outro produto para gerar o laser, né? Eles podem ser de diodo, alexandrite, rubi. E aqui a gente trabalha com o Nd:YAG, que ele é mais acessível nessa versão, né, dos portáteis. Tem Nd:YAG de plataforma? Tem, mas os portáteis todos são Nd:YAG é mais acessível. Mas isso não existia antes, só existia esses de plataforma, os grandes, né, de rubi, alexandrite e diodo, que usam outros comprimentos de onda, comprimentos de ondas mais curtos. Então, quando o comprimento de onda é mais curto, porque no Nd:YAG a gente usa o 1064. O 532, ele é uma gambiarra, como eu já contei para vocês lá na aula específica do laser, né, como que funciona. Mas ele é 1064, essa que é a natureza dele. Os outros, que são de 700, 500, 800, o comprimento de onda é menor. Quando o comprimento de onda é menor, a gente tem toda aquela energia colocada naquele comprimento de onda. Então, o que acontecia? Machucava muito a pele. Então, a pessoa ia fazer o laser e escorria sangue. Não é para acontecer isso, entende? Significa que a energia está muito alta. Então, por isso, muitas pessoas ficaram traumatizadas com a remoção a laser. E aí, imagina, toda essa energia na remoção da micropigmentação. Ficou assustador. Mas deixa eu te contar uma coisa. O processo inflamatório, ele não é ruim, ele é bom. Então, quando a bolha acontece, isso nem é tão ruim, na verdade. Porque isso vai fazer com que tudo saia mais rápido. Só que você precisa cuidar daquilo para que não gere uma cicatriz, ou uma queloide, ou qualquer outro problema na reestruturação dessa pele. Então, esse trauma que as pessoas tiveram foi por causa desses lasers que são necessários, até mesmo porque eles tiram as cores que o Nd:YAG não tira, que é o azul, que é mais difícil, que é o verde, que é tirar 100% os coloridos com mais tranquilidade, né? Então, a gente necessita deles, mas trouxe essa percepção para as pessoas como um todo, que o laser sempre é terrível e vai escorrer sangue, ou as pessoas ficam com medo, ou sempre vai fazer bolha. Vamos lembrar? Trabalha com energia menor, faz esse paciente vir todo mês, a cada 30, 40 dias, sempre usando energias baixas, tá? Porque você vai ver que a grande maioria dos cursos vai te recomendar a trabalhar com energia, com o atendimento a cada 60 dias no mínimo. E eu trabalho a cada 30 ou 40 dias com muita segurança, só que com energia baixa. E aí o seu cliente pode voltar todo mês. Para você é muito bom, porque você vai ganhar mais, mas você não tá judiando da pele, sabe? Pedindo mais da pele do que ela pode entregar. Você consegue trabalhar com bastante segurança e isso você consegue ver na aula que eu mostro cada sessão, o que aconteceu em cada sessão e como ficou a pele, o quanto a pele, você trabalhando na energia certa, cuidando dessa pele, o quanto ela fica íntegra.
após o processo de 30 dias, ela sempre volta íntegra. E é isso que é importante.